Hoje falaremos da divisão das Reich. Qual é a sua história, suas funções e qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? O Estado-Maior para uma futura divisão SS foi estabelecida já em 10 de outubro de 1939 e em 21 de dezembro de 1940 foi formada a Divisão das Reich, renomeada a SS Verteidigungsdivision, como uma divisão motorizada a partir da fusão de elementos da SS Verteidigungstruppe e elementos da SS Totenkopfverbände. Simultaneamente, a divisão recebeu uma bateria de canhões de assalto SS no Batalhão de Infantaria Motociclista SS. No final de março de 1941, a divisão foi finalmente colocada em alerta e em preparação para a campanha dos Balcãs, transferida via Donaueschingen para preparação para a campanha na região de Banal am Inn e em seguida para a Hungria. Em 6 de abril de 1941, chegou a Romênia e se reuniu nos arredores de Timișoara para o desdobramento iminente. O ainda inexperiente 11º Regimento de Infantaria SS, ou SS Infanterieregiment F, foi utilizado como reserva do corpo. O restante da divisão atacou em 11 de abril de 1941 a partir da região de Denta, aproximadamente 45 quilômetros ao sul de Timișoara. Partindo de Timișoara, a divisão avançou em direção a Belgrado, que foi capturada no dia seguinte por meio de um estratagema. No mesmo dia, o 11º Regimento de Infantaria SS foi incorporado à divisão. Após a capitulação da Iugoslávia em 18 de abril de 1941, a divisão assumiu a responsabilidade de assegurar a área entre os rios Tisa e Danúbio e as fronteiras com a Romênia e a Hungria. Em 5 de junho de 1941, a divisão foi reunida como reserva do 36º Corpo Panzer, ou Panzerregiment 36, na área leste de Lublin. Após o início da invasão na Rússia, a divisão foi inicialmente mobilizada para limpar as áreas de retaguarda. Em 29 de junho de 1941, a divisão viu seu primeiro combate perto de Losica. Em 1º de julho de 1941, chegou a Tirven, enquanto o 11º Regimento de Infantaria SS era encarregado de limpar as florestas. O restante da divisão avançou através do rio Berezina, em direção ao Dnieper. Em 11 de julho, a divisão conseguiu cruzar o rio Dnieper entre Pskov e Mogilев e alcançar o rio Desna, perto de Ielinha. Seguiram-se então intensos combates nesse local, até o dia 8 de agosto de 1941. Nesse mesmo dia, a divisão foi substituída pela 15ª Divisão de Infantaria, ou 15ª Infanteriedivision, e então ocupou posições entre Smolensk e Ielinha, no final de agosto de 1941. A divisão recebeu aproximadamente 1.700 reforços. Em seguida, deslocou-se para a área de Avdiivka, cerca de 50 quilômetros a noroeste de Konop. Após intensos combates, em 6 de setembro de 1941, na cabeça de ponte de Makoshin, sobre o rio Desna, a divisão avançou sobre Prilukie, e em 16 de setembro de 1941, após ferozes combates, a divisão teve que se deslocar para Aramie, a cerca de 80 quilômetros de distância, para apoiar as unidades do exército ali estacionadas em suas batalhas defensivas. Em 23 de setembro de 1941, os combates na área da Bolsa de Kiev terminaram. A divisão então estabeleceu quartéis de descanso na área oeste de Roslav. Em 6 de outubro de 1941, a divisão lançou ataques perto de Briansk e Vyazma, passando por Yurnov, em direção a Djatsky. Através da linha defensiva de Moscou, perto de Ielinha, a divisão capturou Mosaisk em 18 de outubro de 1941. Em 22 de outubro de 1941, o 11º Regimento de Infantaria SS foi dissolvido e o seu pessoal foi distribuído entre os dois regimentos SS.
Desde o início da campanha russa, a divisão havia perdido 8.000 homens entre os mortos, desaparecidos e feridos. A partir de 26 de outubro de 1941, a divisão avançou atrás da 10ª Divisão Panzer, ou 5ª Panzerdivision, passando por Rassia, em direção a Istra, que foi capturada em 26 de novembro de 1941. Durante o avanço subsequente sobre Moscou, a divisão severamente castigada conseguiu capturar a cidade de Ienica, a 17 quilômetros a oeste de Moscou, em 3 de dezembro de 1941. 2 dias depois, a divisão encontrou a contraofensiva russa, sofrendo pesadas baixas. A divisão inicialmente conseguiu manter suas posições perto de Ienica. No entanto, a partir de 10 de dezembro, foi forçada a recuar para trás de Istra. A partir daí, era necessário recuar constantemente até o oeste. Somente na linha Rassia, a noroeste do mesmo nome de cidade, foi possível restabelecer uma linha principal de resistência. Em 16 de janeiro de 1942, essa posição também teve que ser abandonada, e a divisão marchou para a região de Dijatsk, de onde se deslocou para a área de Sitiovka, ferozmente disputada, cerca de 120 quilômetros a oeste de Rassia. Em 21 de janeiro de 1942, a divisão lançou um contra-ataque ali, até ser transferida para a frente de Adjev, em 10 de fevereiro de 1942. Já em 17 de fevereiro de 1942, a divisão foi retirada e reagrupada na retaguarda oeste de Adjev. A maior parte dos elementos da divisão deslocou-se dali para o Reich, para a reorganização. Dos remanescentes da divisão, um grupo de batalha do tamanho de um regimento foi formado, a oeste de Adjev. Essa unidade deslocou-se para a área de Olenino, cerca de 35 quilômetros a noroeste de Sitiovka, em 2 de março de 1942. O grupo de batalha permaneceu ali em ação até 1º de junho de 1942, quando também foi transferido para a Alemanha. Em março de 1942, a divisão iniciou sua reorganização na área de treinamento de Mimnen. Em maio de 1942, a divisão foi renomeada Divisão SS das Reich. Ao mesmo tempo, recebeu ordens para adotar a estrutura de uma divisão Panzergrenadier, ou Panzergrenadier. Em julho de 1942, a divisão foi transferida para a área de Le Mans, na França, e em 1º de outubro de 1942 para a área de Saint-Lô. Finalmente, a partir de 9 de novembro de 1942, a divisão foi renomeada Divisão Panzergrenadier das Reich, ou das Reich Panzergrenadier Division. Em 22 de outubro de 1943, as unidades da Waffen-SS foram renomeadas e renumeradas. A divisão tornou-se a 2ª Divisão Panzer-SS das Reich. A divisão permaneceu lá até 2 dias após o desembarque dos aliados na Normandia, em 6 de junho de 1944. Durante a sua marcha para o norte a partir de Toulouse, a divisão se envolveu repetidamente em combates com a resistência francesa. Durante a subsequente retirada na França, a divisão sofreu novamente pesadas perdas e teve que ser reabastecida em Paderborn, na Alemanha, durante outubro e novembro de 1944. Para esse fim, a unidade foi temporariamente subordinada ao comandante do Exército de Substituição como parte do 6º Exército Panzer. Em 18 de novembro de 1944, um transporte carregando 20 novos tanques Panzer IV para o 2º Batalhão de Caçadores de Tanques SS da divisão partiu do depósito de munições do Exército e lá preparou para a participação na ofensiva das Ardenas, em dezembro de 1944. Após o fracasso da ofensiva das Ardenas e a consequente resistência no inverno de 1944 a 1945, a divisão, juntamente com outras divisões da SS, foi transferida para a Hungria em março de 1945, para a ofensiva do Lago Balaton. Após o fracasso dessa ofensiva, a divisão recuou, lutando em direção à Áustria, onde participou da Batalha de Viena, entre outras batalhas. A maior parte da divisão foi feita prisioneira pelos americanos na região de Linz, no final da guerra. Outras unidades depuseram as armas perto de Rockene e Dresden. Os comandantes dessa divisão foram, em 25 de fevereiro de 1941,
o SS Obergruppenführer Paulhauser. Em 14 de outubro de 1941, o SS Obergruppenführer Wilhelm Dietrich. Em 31 de dezembro de 1941, o SS Obergruppenführer Matthias Kleinheister Kamp. E, é claro, em 19 de abril de 1942, o SS Obergruppenführer Georg Kepler. A organização ficou com o Regimento SS der Führer, o Regimento SS Deutschland, o 11º Regimento de Infantaria SS, o Batalhão de Metralhadoras Antiaéreas Divisão SS Reich, o Batalhão de Fuzileiros Motociclistas Divisão SS Reich, o Regimento de Artilharia da Divisão SS Reich, o Batalhão de Reconhecimento Divisão SS Reich, o Batalhão Antitanque Divisão SS Reich, o Batalhão de Engenharia da Divisão SS Reich, o Batalhão de Canhões de Assalto da Divisão SS Reich, o Batalhão de Comunicações da Divisão SS Reich e, para finalizar, as tropas de suprimentos da Divisão SS Reich. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram arduamente nas campanhas da Rússia e da França e, como dito anteriormente no primeiro episódio do quadro, lutaram até o fim. No próximo episódio falaremos da SS Totenkopfverbände. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.